A gente olha agora para a produção em fazendas de leite. Isso porque um estudo de campo mostra que nesse setor, negócios muito semelhantes podem operar com diferenças, gente, de até 30% de rentabilidade. Essa é uma diferença considerada gritante para quem acompanha de perto esse segmento, que é formado de produtores com margens já muito apertadas. Para nos explicar mais sobre o porquê que isso acontece, o Vitor Barros, que é coordenador aqui do Núcleo de Gestão de Leite do Reagro, fala agora aqui com a gente. Vitor, meu querido, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Antes de mais nada, por que essa diferença tão gritante? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer. Olha, quando a gente tem esses dados, né, de mais de 100 fazendas que totalizam aqui 1,5 milhão de litros de leite por dia, a gente testa algumas hipóteses, Débora. E aí testamos aqui se o tamanho é algo decisivo, se a localização da fazenda, se o sistema de produção é algo, né, que realmente define, a gente vê que não. A gente vê que o ponto que mais é crucial para que a fazenda tenha bons resultados é o como o produtor enxerga a fazenda, como o produtor lida com a gestão do negócio dele. Então, produtores que enxergam a fazenda como um negócio realmente, né, que tenha clareza do potencial que esse negócio pode dar, que tenha uma estrutura de gestão capaz de, a todo momento, ter noção dos resultados, né, ter certeza dos resultados e traçar ações técnicas para alcançar esses objetivos, tem sido então sim um diferencial para que esse resultado apareça. Agora, muito se fala sobre os ciclos que a gente sabe que esse setor enfrenta bastante. A atividade leiteira vive ciclos e preços que são muito voláteis. Do teu ponto de vista, quais indicadores as fazendas mais rentáveis conseguem acompanhar para conseguir, inclusive, ter esses ganhos, esse ganho em momentos principalmente muito ruins, independentemente da situação, elas conseguem ter esse ganho um pouco maior. Então, quais indicadores elas acompanham que a maioria, né, então, portanto, dos produtores, a gente imagina que deve estar ignorando nesse momento, né, Vitor? Excelente pergunta. A gente vê que realmente isso, né? Assim, existem ciclos de altas e baixa. Fim do ano passado, começo desse ano, preços muito baixos, né? Que geraram um aperto realmente financeiro para os produtores. Mas quando a gente enxerga, né, ao longo do ano inteiro ou nos últimos 5 anos, por exemplo, as fazendas, em média, têm conseguido lá seus 23, 24% de lucro operacional, o que a gente acredita ser resultados bem interessantes. Porém, são dados médios de fazendas que a gente trabalha, vão ter a turma que está muito acima, 30, 35%, e vai ter aquela turma que está perto de zero ou até negativo. Respondendo a sua pergunta mais diretamente, Débora, indicadores muito de custo de produção, né? Ou seja, porteira para dentro mesmo. Quanto que eu gasto para poder fazer um litro de leite, quanto que eu gasto para poder fazer uma tonelada da silagem que o animal consome, ou por hectare de pasto, se o sistema for esse. Então, não é um ou dois indicadores, mas a gente ter uma estrutura, né, de organização econômica que eu consiga entender os resultados macro, custo de produção, mas isso em detalhe, o quanto que eu estou sendo eficiente na alimentação, na sanidade, na reprodução, no operacional. Então, seria basicamente acompanhar os custos de produção, mas ter a capacidade de detalhar, porque quando eu detalho, eu aprofundo, eu consigo pensar em ações de melhoria, né? Então, ter uma gestão não só informativa, expositiva, quanto custou, mas que eu consiga, com base nela, pensar em ações para ganho de eficiência. Agora, Vitor, hoje qual que é o maior desperdício de dinheiro dentro de uma fazenda leiteira? Seria alimentação inadequada, problemas reprodutivos, talvez a baixa eficiência do rebanho, decisões tomadas, inclusive, sem indicadores, como a gente está citando aqui, onde que normalmente está a maior perda invisível? Muito legal a nova pergunta. Eu dividiria em duas respostas. Vamos falar assim, eu tenho desperdícios mais operacionais, e aí se a gente pegar, né, disparado aí o maior custo de produção de uma fazenda
está na parte da alimentação. Então, tudo que é ligado à alimentação vai ter um peso muito relevante, né, no resultado. Então, desperdícios, né? Enxergando como desperdício eu não formular uma dieta adequada para aquela categoria, ou eu produzir uma forragem de qualidade inferior. Isso acaba que é um desperdício, né? Porque eu vou ter que fornecer mais concentrados, que é a parte mais cara da dieta. Isso então vai encarecer o meu custo de produção. Então, do ponto de vista operacional, muito desperdício de insumos alimentares, né? Porém, existe um desperdício, vamos falar assim, que é mais difícil de ser enxergado, que eu entendo, que é um desperdício vindo de decisões lá do escritório, decisões da estratégia tomadas de forma equivocada, sem base em planejamento, sem base nos números, em que os produtores tomam decisões, por exemplo, de investimento, sem avaliar se o caixa da fazenda vai suportar esse investimento, né? Pagar as parcelas de um barracão novo, as parcelas de uma ordenha nova, por exemplo. Isso faz com que a fazenda, né, tenha o seu caixa apertado, tenha que ir no banco sem ter um estudo adequado disso, pegando financiamentos, muitas vezes, de juros elevados. Eu não vou ser contra o uso do recurso banco, né, para a fazenda, isso é muito interessante para a fazenda crescer, para a fazenda se alavancar, mas isso sem planejamento gera o quê? Um desperdício de pagamento de juros que não precisava ser feito. E acaba que a gente brinca que muita fazenda vai ter um sócio quase que majoritário, que é o banco, ou seja, muito do lucro operacional que a fazenda gera, ela entrega isso para o banco. Por quê? Porque não planejou o encaixe da velocidade de crescimento, dos investimentos a serem feitos com a capacidade de pagamento dela. Então, eu dividiria, em resumo, aí, em dois desperdícios. Um mais operacional, ligado ao uso dos insumos alimentares, mais um que é um pouco mais difícil de ser enxergado, mas que de tomada de decisões de investimento equivocadas que geram pagamento de juros desnecessários inicialmente. Meu querido, quero muito agradecer esse tempo, sua participação conosco. Conversamos com o Vitor Barros, que é coordenador do Núcleo de Gestão de Leite da Reagro. Muito obrigada. Bem-vindo sempre por aqui. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até mais.